Olá, viva, amigos de YouTube novamente. Está tudo bem com vocês? Eu sou Jo Pereira e desta vez trago-vos a segunda parte do livro A Vida Secreta das Princesas Árabes, de Jean Sasson. O livro é grande, como podem ver, mas não é só essa a razão que o dividi em duas partes. Já li livros desta grossura de uma vez só. Este livro é muito difícil para mim ler, foi muito complicado porque é um livro emocionalmente pesado. O que se lê de injustiça em relação às mulheres relatado pela sultana é realmente bradar aos céus. Eles têm a visão distorcida em relação às mulheres como se elas fossem algo inferior, algo para violar, para usar, para descartar. É muito chocante e eu não consegui ler de uma vez só, tive que intercalar com um livro, com um romance de ficção mais leve para aguentar, porque realmente isto é forte. Eu quero fazer uma ressalva em relação aos estes famigerados árabes, ou deste pensar, desta crença muito diferente da nossa, embora haja machismo no mundo ocidental, neste excede tudo o que é possível, não há a mínima consideração, estima pelas mulheres. Há o marido dela, a sultana, uma mulher que quer salvar as outras mulheres e lutar contra esta injustiça, tem muita sorte, tem um marido, o Karim, que é excepcional. Ela inclusivamente teve um problema num seio e teve que o retirar, e isso era suficiente, se fosse outro marido, para a rejeitar e ela já não poder ter mais filhos, etc, etc, etc. Portanto, no meio daquela multidão, daquela gente tão ignóbil, gente masculina tão ignóbil, está uma pérola, que é o marido dela. O marido dela é realmente excepcional e tem mais valor do que se fosse um país ocidental, porque ele está numa cultura que proporciona a que os homens tenham todo o direito de fazer o que eles querem, não é? E ele podia-se arrogar e podia-se, enfim, substanciar e defender-se com essa cultura e ter as atitudes machistas e cruéis contra as mulheres, mas não. Embora ele não consiga, de alguma forma, lutar, muitas vezes a sultana o incita para ir contra algumas atitudes, defender mulheres, de um primo que tem um harém e a mulher aceita, enfim, ele, embora não consiga fazer nada, porque os preceitos desta cultura saudita são muito específicos, são muito rígidos, ele não deixa de concordar com ela e nunca a tratou mal e amou-a sempre e perdoou-lhe sempre. A segunda parte deste livro é sobre o deserto real e também fala do problema em que ela acaba por cair, que é a bebida. E porquê é que ela cai nisto? Ela tem uma vida boa, portanto, o que se destaca nestas princesas, aquelas sofrem a submissão, a opressão masculina, mas têm uma coisa boa, que é a riqueza, a possibilidade de viajar. Elas vão viajar e aí destapam a cara, são elas mesmas, compram o que querem, vivem em palácios sumptuosos, vão fazer uma viagem ao deserto real e vai até sanitas atrás e banheiras atrás. Enfim, dinheiro não falta, porque o petróleo e os negócios são enormes, e eles, quando o marido e o irmão que casou com a bela irmã dão muitas prendas, portanto a vida não é assim tão cruel como é, por exemplo, no Afeganistão ou no Paquistão, em que as mulheres são pobres, sofrem a opressão e a pobreza e a ignorância. Neste caso, ela entra na bebida, primeiro também porque as filhas não são o que ela esperava, depois dela lutar tanto pelas filhas serem, enfim, livres. Uma das filhas vira uma fanática muçulmana, que acha que o Allah está bem e que as mulheres devem ser assim tratadas.
A outra acaba por parar num hospital psiquiátrico, mas realmente depois encontra o caminho e também há uma revolta contra o mundo masculino que leva a querer o carinho de uma outra mulher, de uma outra rapariga. Mas ela acaba a cair um pouco na bebida porque não consegue fazer nada. Vê-se impotente perante tantas injustiças que ela encontra, e isto é um desfile, este livro é um desfile de atrocidades contra as mulheres, literalmente, de coisas absolutamente horríveis. No final há uma violação, compram uma menina no Paquistão e trazem-na, e a única coisa que vão fazer, ela com 15 anos, é violá-la. No fim conseguem, acho que foi o único caso, põem-se à volta dela, conseguem com que não eram 3 homens a violá-la, só o primeiro é que o faz, o que compra, os outros não chegam, mas ela está-se a esvair em sangue entre as pernas, e conseguem com que ela suster a violação, a violência, e levar a um hospital e fazer com que ela fique longe daqueles energúmeos. É a única vez que ela consegue fazer alguma coisa, mas todas as outras ela não consegue. Ela tem um primo, um monstro, um psicopata, e a mulher, outra igual, que gosta daquela riqueza, que mantém fechadas meninas num harém para serem violadas consecutivamente numas casas, e elas pedem, vão lá visitá-lo, o tal primo, e elas, a Maia, uma das filhas, consegue chegar até lá, e elas pedem para salvar, e ninguém consegue, e isso faz com que ela entre numa depressão e numa tristeza de não conseguir fazer nada em prol das outras mulheres. A sua generosidade, a sua vontade de defendê-las, o seu idealismo é grande e ao mesmo tempo impotente, e ela acaba por cair um bocado na bebida, mas depois consegue-se desenvencilhar, fazem uma viagem no deserto, e até no deserto são atacadas. A irmã, que belíssima, é atacada pela sua beleza por uma mulher beduína que lhe lança pragas, e chega a bater, porque a única coisa que as mulheres valem não é mais nada a não ser a beleza e a juventude. A partir dali, para os homens não tem o mínimo interesse, é simplesmente são objetos sexuais. Inclusivamente o irmão Ali chega a contar uma história de um homem que é salvo por uma mulher, e ele, em vez de agradecer, ainda a manda matar porque é tocado por uma mulher que não o conhece, e portanto fica corrompido, fica sujo por essa mulher. Isto é algo que não tem a mínima lógica. E não me venham dizer que é cultura, que isto não é cultura, isto é irracionalidade e pura maldade, é pura maldade. Eu agora estou a ler um outro livro que é de uma jornalista que se faz passar por jihadista, e mais uma vez vai confirmar aquilo que eu estou a dizer aqui, mas isso será mais à frente. Depois há algo absolutamente absurdo. A justiça não funciona de uma maneira livre e objetiva. Relata-se aqui um caso de um homem estrangeiro que sem querer atropela uma árabe, uma mulher árabe, e vai a julgamento, e o marido lhe diz, pura e simplesmente, pode ir em liberdade, que até me fez um favor, porque ela já estava velha e já não me interessava, portanto não quero o seu dinheiro, não quero nada, até me fez um favor me livrar dela. Isto é realmente. E o juiz aceitou. O que é mais incrível, os maridos, os homens, são os deuses e os senhores, até perante a justiça. Portanto, ele acabou por atropelar, devia ser penalizado por isso, por homicídio negligente, enfim, sem querer, mas foi um homicídio, mas não, foi em liberdade, porque não preciso já dela, até me fez um favor. Nem a justiça está longe desta teia privada que os homens tecem, em que eles são deuses e senhores.
omnipotentes, como se os homens, o ser, nascer com um sexo diferente, fizesse deles mais de espécies de Deus e todos os outros fossem vermes. E realmente não há justificação, e custa-me acreditar. Eu não li o Corão, nem penso ler, não tenho o mínimo interesse, mas não acredito que as coisas sejam tal e qual como ali está escrito. Há uma deturpação propositada da parte dos homens para quererem ter o poder sobre as mulheres, porque o medo dos homens sobre as mulheres é o medo da sedução e da sua beleza, e como eles não são adultos para saber lidar com isso, subjugam as mulheres, e não é nada mais que isso, não passam de cobardes e de fracos, e isto é a nível de tropados, e isso deve ser a nível da população toda masculina, salvo raras exceções. Eu apontei várias coisas aqui que me pareceram interessantes, porque é tanta coisa, tanta informação, que vou só no final dar uma pequena uns pequenos lamirés para vocês perceberem mais. No divórcio há uma perda de estatuto social e dos filhos da parte da mulher saudita. Os homens continuam com os seus direitos sobre os filhos, o que não faz o mínimo sentido. Na nossa cultura as mulheres têm preponderância sobre os filhos. Só em 1962, a pedido de John F. Kennedy, foi abolida a escravatura na Arábia Saudita. Portanto, ficam a saber, caso não saibam, que o último país que aboliu a escravatura é a Arábia Saudita. Eu diria que isto é uma vergonha. É uma vergonha para um país. Mas isto existiu até, ainda falam da escravatura negra, que é uma infâmia, agora isto é outra infâmia, mas pelos vistos ninguém fala. Até 1962, e foi a pedido do Kennedy, porque senão eles não aboliam. O primo, como eu falei há pouco, o primo da sultana mantém no quarto crianças para violar, compram-nas propositadamente para esse efeito. Aliás, a pedofilia instituída através da compra, e ainda hoje existe compra destes árabes nestes países pobres, Paquistão nomeadamente, Egito, para seu prazer único sexual, como se fossem objetos. Os filhos varões têm direito a tudo em relação às mulheres, a estudarem e a terem estas escravas sexuais quando isso os pais o aproverem. As aulas para as mulheres são dadas por um TV em vídeo. Os filhos, o divórcio para as mulheres é extremamente difícil, para os homens é fácil, basta preferir 3 vezes divorcio-me de ti. Isto é absolutamente incrível. Divorcio, mas depois não pode casar ao fim de 3 vezes, ela depois tem que casar com alguém. O Ali, o irmão da sultana, acabou por fazer isso. Divorciou-se 3 vezes da mulher, mas não conseguiu viver sem ela. Ela fez um acordo com um tal para casar com ela, para depois casar com ele, para poder casar com ele outra vez. Depois fazem estas trapaças todas. Mas a mulher, ai de uma mulher que faça isso. Portanto, estão a ver a impunidade impressionante que eles gozam. Portanto, não pudera o nível de psicopatia que existe nestes países. Deve ser todos uns monstros e uns sociopatas. Se a educação e se a própria lei lhes permite fazer tudo, se não há limites, nós seres humanos precisamos ter limites. Eles não têm, fazem tudo o que bem lhes aprouver. Pronto, não passam de uns sociopatas, e por isso é que também existem estes fundamentalismos, estes Daesh e estes outros Al-Qaedas e outros que tais, também é fruto provavelmente desta educação, porque eles acham-se acima e o prazer que eles têm, o último, como qualquer sociopata e psicopata, é matar. É isso que lhes dá prazer, porque já não há emoções possíveis, normais, que possam ter.
Temos o caso da irmã, de uma das irmãs da sultana, que é violada, andou a ver filmes pornográficos, é violada a nível anal e fica com um ânus artificial e tem que ter um saco. E o marido ainda por cima tem repugnância dela porque ela cheira mal. Ele causa-lhe aquela handicap, destrói-lhe toda aquela zona e depois ainda acha que ela cheira mal. Portanto, como podem ver, nem sequer tem noção do que fez e o completo desprezo por ela como seres humanos e mãe de filhos. O que ele fez não foi mal nenhum. Claro, psicopata como ele é. O baluarte da ordem social nestes países é a tirania dos homens. Chegam a fechar as mulheres por razões que eles acham ou que a mulher se atirou a alguém ou que fez isto por 15 anos numa casa para penalizar, enquanto eles podem fazer todo o tipo de adultério. Eles podem casar com as estrangeiras, mas uma mulher já não pode casar com um indivíduo estrangeiro. Portanto, não acabava esta descrição de ignomínias, de infâmias, de monstruosidades que eu vi aqui. Por isso é que eu não consegui ler. Eu já tinha lido este livro, como disse, uma outra vez. Estou a ler pela segunda, provavelmente hei de ler uma terceira, porque isto é difícil de digerir. E agradeço à Jean Sasson e à Sultana, que não se sabe quem é, um pseudónimo, por ter tido a coragem de fazer isto e de mostrar toda a injustiça, toda a ignomínia e crueldade que existe em relação às mulheres. Realmente é algo que magoa, que fere. Eu acho que uma mulher ou um homem decente, isto é algo que transborda os limites do conhecimento e não se compreende como é que um ser humano faz isso a um outro ser humano. Não se compreende como é que há um completo desprezo, uma completa desconsideração por outro ser só porque é de um sexo diferente. Não há explicação possível, nem desculpa possível. Eu leio um livro, sinceramente, mas aviso que é pesado, e temos que realmente pensar que há pessoas que passam muito mal e que a gente não se deve queixar muito, porque nestas zonas do planeta as coisas são bem difíceis para as mulheres. Jean Sasson, A Vida Secreta das Princesas Árabes. Beijinhos, até à próxima, e provavelmente com um livro mais leve e não tão difícil de suportar, enfim, e que nos faz sofrer. Beijinhos, boas leituras, comentem, subscrevam, deem sugestões, são sempre bem-vindos. Fiquem bem, até à próxima.